Esta é a quarta lição, mas é o primeiro fruto da lista. Quais são os frutos do Espírito Santo? Já foi lido o texto. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Você e eu podemos ler. Faltou um 2 ali. Todos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você percebeu que a gramática está no singular, mas o fruto do Espírito é amor. Isso quer dizer que só existe um fruto que o Espírito Santo produz em nós, o amor. E todos os demais são facetas do amor. Sem o amor, não haveria os outros. E agora eu pergunto, se você refletir nesse momento sobre a sua própria vida, você está produzindo cada um desses frutos? Você é alguém que não só exerce cada um desses frutos, mas qualquer pessoa pode concordar com cada um desses frutos na sua vida? Eu creio que eis a razão número 1, porque nossa igreja tem deixado de crescer e tem até diminuído, porque nós estamos vivendo da carne e não do Espírito. E nós estamos tomando decisões através da carne e não do Espírito. E nós estamos produzindo obras da carne e não obras do Espírito. Vamos orar? Pai querido e glorioso, fale conosco nesta noite, através deste fruto maravilhoso chamado amor. Toque no nosso coração, nos ajude, ó Pai, a não nos defendermos, não sermos defensivos, mas que possamos, ó Pai, refletir sobre este assunto e, juntamente com Deus, agir da melhor maneira possível sobre o que precisamos fazer. Eu peço que nos ajude. Queremos ser uma igreja crescente, uma igreja dinâmica, uma igreja poderosa. Para isso, precisamos do Espírito Santo de Deus agindo livremente em nossa vida. No nome de Jesus, amém. Mas qual é a diferença entre os dons do Espírito Santo, que já estudamos aqui também no passado, e a lista do fruto do Espírito Santo? Preste atenção. Os dons do Espírito Santo que encontramos em Romanos capítulo 12, eles são necessários para o bem da igreja local. Esses dons foram dados para o bem do ministério, da obra de Deus. E cada um de nós recebeu um dom. Mediante a nossa salvação, Deus nos deu um dom. Podemos e devemos desenvolver todos os outros dons. Por exemplo, o meu dom, que eu recebi mediante a minha salvação, é o dom de exortação, é o dom de encorajamento, é o dom de motivação. Mas eu desenvolvi com certeza o dom de presidir, que é o dom de administração. Eu espero em Deus que eu esteja desenvolvendo o dom da misericórdia, o dom da contribuição, o dom de ministério, que é o dom de servir, o dom de ensino, que é o de passar conhecimento. Eu espero ter o dom de profecia, que é a capacidade de enxergar o pecado de longe. Eu espero, então, desenvolver todos os outros dons. Mas eu sei que o meu dom nato, mediante a salvação, quando eu nasci em Cristo, é o dom de exortação. E o meu ministério gira em torno deste dom. Deus há de me usar onde quer que eu esteja, através do meu dom. Mas esses dons foram dados, Luizinho, para abençoar a igreja, não para abençoar você. O meu dom de exortação é para o seu bem, não para o meu. Agora, já o fruto do Espírito Santo foi dado para o meu benefício, foi dado para me ajudar, foi dado para me abençoar como ser humano e como filho de Deus. Somente através desses frutos é que eu vou crescer espiritualmente. Somente através do fruto do Espírito
eu vou crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a grande diferença entre os dons e os frutos. Dons para edificar a igreja, frutos para a nossa edificação espiritual. Então, se nesta noite você não está crescendo espiritualmente, mas você está frio espiritualmente, você está vivendo da carne e não do espírito, se nesta noite você sente mais atração pelo mundo do que pelas coisas de Deus, é sinal de que você não está sendo conduzido e controlado pelo Espírito Santo. Outra diferença marcante é que você não precisa possuir todos os dons. Ainda que seja bom desenvolvê-los, você não é obrigado. Você é obrigado, sim, a exercer o seu dom, número 1. Mas você não precisa possuir todos os outros dons. Eu não os tenho, e nem você. Acho que ninguém os tem, todos de uma vez só. Mas você e eu precisamos possuir todos os frutos do Espírito Santo, ou jamais teremos vitória contra o pecado, jamais teremos vitória espiritual. Mas há também, irmãos, uma grande semelhança entre os dons de Romanos 12 e os frutos de Gálatas 5:22. E essa semelhança se chama o amor. O amor foi listado em Romanos 12 como um dos dons, e o amor é listado em Gálatas 5:22 como o fruto. O amor é tanto um dom quanto um fruto. Ou seja, o amor é o alicerce, é a fundação sobre a qual nós precisamos construir todos os nossos relacionamentos. Casamento depende do amor, membresia, comunhão eclesiástica depende do amor, nosso relacionamento para com o patrão, para com o trabalho, depende do amor. Tudo que nós somos e fazemos nesta vida depende do amor. Jesus deixou bem claro em João 13:35. Vamos ler juntos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, então, é o alicerce. No entanto, a igreja ela tem sido o único exército no mundo que atira nos seus próprios soldados. Críticas, calúnias, têm destruído mais igrejas que qualquer pecado de imoralidade, qualquer pecado de corrupção. Meus irmãos, mais crentes estão caindo por causa do poder da língua que por causa da lascívia ou da ganância. Na maioria das vezes, quando eu visito famílias que deixaram a nossa igreja, a reclamação número 1 é que não suportaram as críticas, não suportaram a difamação, não suportaram as perseguições. Ainda que as críticas sejam verdadeiras, ainda que a difamação seja válida, ainda que a perseguição tenha razão de existir, a crítica sempre vai ser pecado. Amém, irmãos? A difamação sempre vai ser pecado. E a perseguição sempre vai ser pecado. E nada tem tirado mais pessoas da igreja, irmão João, irmã Virgínia, do que a língua. Eu estou errado? A língua tem tirado mais pessoas da igreja do que a lascívia, do que a ganância. Não é à toa, então, que o Espírito Santo listou o amor como o primeiro fruto, porque é a mãe de todos os outros, e é também o dom mais importante da lista do apóstolo. Veja o que ele disse, irmãos. Ele disse aqui em Romanos 12, versículo, melhor dizendo, 1 Coríntios 13, versículo 2. Vamos ler juntos. Ele disse: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira e não tivesse amor, nada seria. Certa vez, pastor conhecido nosso, de púlpito,
repreendeu um recepcionista, um porteiro, como o irmão Reinaldo agora à porta. O pastor repreendeu o porteiro e disse na presença de todos: porteiro, você sabe que não deve deixar pessoas entrarem na igreja na hora da oração. Elas devem permanecer no lobby esperando até o amém. E você deixou várias pessoas entrarem durante a oração e atrapalhou a oração. A igreja fez silêncio naquela hora. O problema é que o pastor já havia avisado muitas e muitas vezes. Depois do culto, alguns capetinhas foram até o porteiro e disseram: como que você aceitou o pastor humilhá-lo desta maneira na frente da igreja? Ah, se fosse eu? E o porteiro disse: eu aceitei por duas razões. Primeiro, porque realmente eu estava errado. Eu já havia sido instruído várias vezes de como fazer o meu trabalho, e eu não estava fazendo. E a segunda razão é porque eu sei que o pastor me ama. Amém, irmãos? Ele já fez muitas coisas boas por mim, e eu não vou deixar que um único incidente apague todo o amor, todo o carinho que aquele pastor já demonstrou para comigo. Veja então, meus irmãos, como que o amor é importante. Ele vai cobrir uma multidão de defeitos. Ele vai cobrir uma multidão de pecados. Eu pessoalmente não concordo que um pastor humilhe alguém em público. Mas eu concordo que aquele porteiro estava errado e que ele reconheceu o amor do pastor para com a sua vida. Então veja como que o amor é poderoso. Provérbios 10, verso 12, e você pode citar comigo. Provérbios 10, verso 12, se nós tivermos, acho que não temos, né? Mas eu leio então para você: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Então, meus irmãos, tudo isso é introdução. O que precisamos saber sobre o fruto do Espírito Santo, chamado amor? Hoje à noite nós vamos falar do amor. Primeiro, o amor é necessário na igreja local. Quantos concordam que nós precisamos de amor na nossa igreja? Diga amém. O amor é necessário no mundo. E o amor é necessário no nosso coração. Em primeiro lugar, nosso texto agora é Romanos 12, verso 10. Vamos falar do amor que segura a igreja unida. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu sei que pessoas não deveriam ser sensíveis, mas elas são. E quando nós visitamos uma família que nos deixou por causa de críticas, ou algum tipo de perseguição, difamação, isso é sinal de que nós não estávamos amando cordialmente uns aos outros, e muito menos preferindo-nos uns aos outros em honra. O segredo de uma igreja bem-sucedida não se encontra em quantas atividades ela consegue praticar, em quantas atividades ela consegue oferecer, principalmente para os jovens. Mas o segredo é a sua unidade doutrinária. Todos nós somos de um mesmo parecer, e a sua unidade social, nós estamos unidos para o que der e vier. Meus irmãos, raramente pessoas vão deixar a igreja por causa de questões teóricas, mas elas estão nos deixando o tempo todo por causa do nosso próprio relacionamento. Palavras não deveriam machucar, mas machucam. A igreja foi feita para juntar as pessoas e não para separá-las. E o amor fraternal é esta cola, é este grude que nos prende uns aos outros. Por isso Paulo, ele começa falando do amor ágape, o amor agapau, que é uma decisão mental. Eu começo decidindo que vou amar o Murilo, sem conhecê-lo, sem compreendê-lo, sem que ele jamais tenha feito qualquer bem
para comigo. Eu decidi na minha mente amá-lo. Mas logo, Murilo, este amor ágape tornar-se-á um amor filéu, amor fraternal, amor de irmão. Se torna um sentimento de irmandade. Você se torna meu irmão. Quando o amor filéu acaba no coração de um membro da igreja, com certeza ele vai embora. Todas as pessoas que deixam a igreja é porque o amor filéu acabou. O amor filéu apagou. Ninguém vai nos deixar enquanto existir este amor fraternal dentro do seu coração. E o interessante é que é perceptível, dá para perceber quando o amor filéu está acabando na vida de alguém. A pessoa, ela começa no coral, de repente ela está no primeiro banco, e no meio da igreja, nos últimos bancos, de repente ela está lá fora, perdendo alguns cultos, até que finalmente ela não aparece mais. Uma família muito querida, que frequentou a nossa igreja, nos deixou justamente porque acabou o amor fraternal. Eu, ao visitá-los, eu disse, olha, a razão número 1 que vocês estão nos deixando é porque vocês não nos amam mais. Se nos amassem, não nos deixariam assim. Nenhum pastor consegue segurar uma família que não ame mais a igreja. Pode ser o melhor pregador do mundo. Alguns anos mais tarde, fora da nossa igreja, a mãe desta família, que saíra, disse, o único pastor que eu jamais tive foi o pastor Rômulo. E eu perguntei para o marido, o que ela quis dizer com isso? O pastor dela agora não a ama? Aí ele explicou que eu fui o único pastor que demonstrou amor filéu para com ela. Por quê? Porque a igreja é amor. A igreja não é uma escola, ainda que ela ensine. A igreja não é um templo, ainda que nós adoremos. A igreja é amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Se não tiver amor, não é igreja. Aí se torna um clube social. Por isso Paulo disse, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, no versículo 9. E aí alguém me perguntaria, pastor Rômulo, então o que eu faço? Porque há pessoas na igreja que eu não consigo amar. E eu respondo, muito fácil, comece a orar por ela. Comece a pedir Deus para abençoar a vida dela. Comece a desejar o melhor para ela e o amor vem. O amor surge, o amor aparece. Nós precisamos ter a capacidade de separar o bom do ruim. Ou não queremos permanecer na mesma igreja por muito tempo. Todas as igrejas, todas, têm coisas boas e coisas más, inclusive a nossa, e principalmente a nossa, pois é a que nós conhecemos melhor. Então, como podemos segurar a nossa igreja unida e parar esta sangria? Através de um amor real. Veja o verso 9. O amor seja não dá para fingir o amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós até podemos mascarar a nossa fé. Você pode até pensar, daí de baixo, que este quem vos fala é um homem fervoroso, um homem cheio de fé, porque você não me conhece. Nós podemos mascarar a nossa personalidade. Você pode pensar que eu seja uma pessoa maravilhosa em qualquer lugar onde eu me encontre. Podemos mascarar até o nosso caráter, porque você não me conhece quando eu estou sozinho. Mas nunca vamos conseguir mascarar o nosso amor. Amor é visível, e a falta de amor também. Nós sabemos quando alguém nos ama e quando não nos ama. E as pessoas sabem
quando nós as amamos e não as amamos. 2 irmãos estavam comigo algum tempo atrás, quando eu fui passado para trás no negócio que nós havíamos feito. Um desses irmãos demonstrou satisfação quando soube que eu havia levado prejuízo. Pastor Rômulo também às vezes é enganado, ele também às vezes é passado para trás. O outro já demonstrou frustração, se sentiu ofendido e me defendeu perante os meus algozes. Quais desses 2 irmãos demonstrou amor para comigo e falta de amor para comigo? Paulo disse no verso 15 agora: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Verso 9. Mas ele também disse no verso 15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Meus irmãos, a partir do momento que eu e você gostamos do infortúnio que ocorre na vida de alguém, com certeza não estamos mais amando aquela pessoa. E principalmente se for alguém do nosso convívio. Infelizmente, precisamos dizer nesta noite que o amor de muitas igrejas não é real, não é verdadeiro. E aí pastores fazem um simpósio para descobrir por que as igrejas não estão crescendo, por que as igrejas não estão se reproduzindo. E a resposta está na frente de todos eles, de todos nós. É a falta de amor. Ninguém deseja sair do meio do amor, amém, irmãos? Ninguém deseja sair de um lugar onde ele é amado. Algo que chama bastante a nossa atenção, quando nós vamos para os Estados Unidos e pregamos em várias igrejas. Só para você ter uma ideia, eu estive em mais de 70 igrejas em 5 meses. As pessoas têm o hábito de vir ao altar depois das pregações, mas nem todas elas vão ao altar porque elas têm algo de pessoal para tratar com Deus, mas porque elas viram um irmão, uma irmã, e elas foram para orar com aquele irmão e com aquela irmã, demonstrando amor, compaixão, solidariedade. A igreja é isso: alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. E também podemos segurar a nossa igreja, não só através de um amor real, mas através de um amor atual. Só porque eu demonstrei que eu amava o João Carlos há 31 anos, não quer dizer que eu não precise demonstrar que ainda o amo depois de 31 anos. Amém, irmãos? O amor precisa ser sempre atualizado. Por isso o verso 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Resumindo o significado de amor, Paulo explicou que podemos amar as pessoas de 2 maneiras. Veja se estamos amando: indo atrás delas, ou as convidando para que venham atrás de nós. O amor precisa ser prático. A expressão hospitalidade, tão mal interpretada nos dias de hoje, até porque o significado de hoje não é o mesmo de ontem, significa literalmente amor pelos estranhos. Não quer dizer pessoas que eu não conheço, mas pessoas que não são da minha casa, da minha família, da minha intimidade. E o verbo seguir, que Paulo usou aqui também, literalmente quer dizer perseguir. Perseguir. Foi este o verbo, a expressão que o nosso diácono Leoncir usou algumas vezes. Ele disse que a nossa igreja o perseguiu até que ele aceitou a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Persiga pessoas estranhas, quer dizer pessoas em necessidade, para ajudá-las.
Imagine esse tipo de atitude o tempo todo dentro da nossa igreja. Na cidade de Nova York, até recentemente, jovens estudantes de Harvard e de outras grandes universidades liberais, progressistas, estavam fazendo passeatas pela cidade para que o governo local recebesse todos os imigrantes ilegais que estavam entrando no país através das fronteiras com o México. E, meus irmãos, a cidade recebeu tantos, mas tantos imigrantes ilegais, que quando eu e a dona Raquel fomos para lá no ano passado, não encontramos vaga nos hotéis da cidade. Tivemos que ficar numa outra cidade fora de Nova York, porque dentro da cidade não havia mais vaga. Finalmente o prefeito da cidade, não suportando gastar mais tanto dinheiro com os ilegais, passou uma lei dizendo que iria colocar esses ilegais na casa dos nova-iorquinos, pois não havia outros lugares para eles. E por incrível que pareça, as passeatas cessaram. Agora ninguém mais era a favor de receber os ilegais. Por quê? Fazer caridade com dinheiro público é fácil, mas com o seu próprio dinheiro e com a sua própria casa é difícil. Porém, os estranhos da igreja não quer dizer pessoas que não conhecemos, mas são pessoas em necessidades. A partir de hoje, irmãos, vamos segurar o Templo Batista Maranata de Goiânia através de um amor real e através de um amor atual. Todos nós queremos participar de uma igreja assim. E não vamos abandonar uma igreja assim. Em segundo lugar, o amor também, não só que segura a igreja unida, mas o amor também que confunde o mundo, confunde as pessoas. Paulo disse no verso 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo sempre foi gentil para com seus perseguidores. Foi o que eu disse para uma determinada família que nos deixou, porque ela estava achando que estava sendo perseguida na nossa igreja. Eu disse, olha, se isso realmente estiver acontecendo, abençoe as pessoas que estão perseguindo você. Paulo sempre amou os judeus que o perseguiam, sempre amou os romanos que o maltratavam, e ele principalmente sempre amou os discípulos que o traíam e o abandonavam. Ele realmente praticava o que pregava. Alguém certa vez me disse que o amor verdadeiro confunde até os demônios. Isso chamou a minha atenção. Escute só o amor de Jesus em suas palavras que foram dirigidas a vários demônios. E perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Jesus nunca odiou ninguém, nem mesmo os demônios. Como podemos confundir então o mundo que persegue os nossos valores judaico-cristãos? Como podemos confundir o mundo que nos processa, derruba as nossas redes sociais, multa a nossa liberdade de expressão e até quer nos levar para a prisão? Primeira resposta é a habilidade que Deus nos dá de amar os culpados, não os inocentes. Abençoai aos que vos perseguem. Mas, pastor, como amar, desejar o bem de pessoas que estão praticando mal contra nós, contra os nossos? Humanamente falando, impossível. Mas para Deus, nada é impossível.
Jesus disse o quê? Em Lucas 6, 27. Amai a quem? A vossos inimigos. Fazei bem a quem? Aos que vos odeiam. O homem ou mulher cheio do Espírito Santo é incapaz de odiar os seus inimigos. Repito, o homem e mulher cheio do Espírito Santo é incapaz de odiar os seus inimigos. Então, se nesta noite você odeia alguém, deseja o mal para alguém, admita que você ainda não é uma pessoa salva, ou que você é uma pessoa vendida sob a carne, debaixo da carne. No máximo, nós odiamos o pecado das pessoas, mas jamais as pessoas. Depois que saiu praticamente aleijado, paraplégico, dos gulags de Cuba, onde ele ficou preso por 15 anos, Armando Valladares, jornalista cubano, poeta cubano, não odiava a pessoa de Fidel Castro, que o condenou àquela situação. Ele odiava, sim, o regime socialista, comunista, ditatorial, opressor de Fidel Castro, mas não a pessoa do homem. Ele disse em seu livro, Contra Toda Esperança, que enquanto estava na masmorra, a presença de Deus transformou a sua vida. Agora veja o que o salmista disse: odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. E o que vem a ser o ódio perfeito? É aquele que sabe separar o pecado do pecador. Irmão, só Deus pode nos dar esta habilidade. Então vamos buscar para este ano a habilidade, irmãos, de amar os culpados. Você não precisa de ajuda para amar os inocentes, mas você vai precisar de ajuda de Deus para amar os culpados. E a habilidade até de elogiar os culpados. Paulo disse: abençoai, quer dizer elogie, e não amaldiçoeis, não critique. Abençoar é o mesmo que desejar o bem e não o mal para as pessoas. Alguém me perguntou recentemente o que eu falaria para um certo líder de nossa nação, que através de uma canetada só, sozinho, autorizou o aborto, através do método mais cruel, mais desumano, mais bestial que existe, conhecido como a sistolia fetal. Mesmo depois deste método ter sido proibido pelo próprio Conselho Federal de Medicina, e a autoridade que autorizou este método não é médico. O que eu diria para ele, se eu encontrasse, eu diria: Jesus Cristo te ama. Ele morreu pelos seus pecados. Ele quer salvar a sua alma e quer transformar a sua vida. Aceite a Jesus Cristo, para que quando você morrer, você possa ir para o céu. Amém, irmãos? É isso que eu diria. Esta é uma mensagem de amor e não de ódio. Veja o que Jesus disse: para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O cristão, então, não vai ficar pregando ideologias, ele vai pregar a palavra de Deus. Precisamos confundir as pessoas. E para confundi-las, não podemos agir da forma que elas esperam. Elas esperam de nós retaliação. Elas esperam de nós críticas. Elas esperam de nós autodefesa. Precisamos pagar o mal com o bem. E eu creio que o maior gesto de amor que existe é este: pagar o mal com o bem. O amor que segura a igreja, o amor que confunde as pessoas, e por último,
O amor que mostra quem realmente nós somos. Uma coisa é você falar para mim quem você é, o que você é, mas você, mais do que fala, você demonstra. Paulo disse, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O único antídoto contra o mal é o bem. Nós somos do bem, nós não somos do mal. E quais são as provas disso? Paulo nos deu algumas provas. E eu quero ver se você e eu vamos passar nessas provas ou se nós vamos repetir nessas provas. Primeiro, nós somos empáticos. Como assim? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Amém, irmãos? Quantos sentiram alegria de saber que a irmã Lamárcia está fora de perigo? Digo amém. É isso que Deus está pedindo de nós. Quantos estão tristes de ver alguns lugares vazios? Você sente falta de algumas pessoas. Nós precisamos voltar a sermos uma igreja mais empática. Segundo, você vai achar estranho, mas coletivamente podemos dizer isso. Nós somos humildes. Mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Já ouvi pessoas dizendo, não é o pastor Rômulo, não é o pastor Rômulo, não é o pastor Fabiano, não é o pastor Fabiano, então não vou na igreja. Não vou à igreja para ouvir ex-alunos de seminário. Eu já ouvi isso. Quem disse isso pensou que estaria me elogiando. Falta de humildade. Terceiro, nós somos bondosos. A ninguém torneis mal por mal. E nós somos pacíficos. Se for possível, eu sei que nem sempre é, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E nós somos pacientes. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. E nós somos vencedores. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará sobre a brasas de fogo sobre a sua cabeça, que quer dizer a cabeça dele. Brasas de fogo eram usadas para iniciar outros fogos. Então Paulo está dizendo que o nosso amor, brasa de fogo, pode ser usada para causar amor na vida daquela pessoa. Outra ideia é que se nós pagarmos o mal com o bem, ele vai ferver de raiva com o nosso amor. De qualquer forma, o nosso amor pode queimar todo o mal que há na vida dele. Amém, irmãos? Paulo ensina, então, que a melhor forma de vencer o nosso inimigo é o transformando em nosso amigo. Só salvação pode fazer isso. Portanto, eu sou da opinião que as nossas igrejas não estão crescendo mais e elas estão perdendo pessoas, principalmente por causa da falta deste amor. E a falta deste amor nos leva a vários tipos de pecado. Por isso que o primeiro fruto do Espírito, na lista de Paulo, é o amor. A igreja perseguida do primeiro século foi unida em amor. A igreja do primeiro século confundiu o Império Romano através do amor. E a igreja do primeiro século mostrou amor para o mundo. Ela mostrou para o mundo quem ela era. Ela era e ainda é o corpo de Cristo sobre a terra. Então, você e eu não temos opção. Ou você tem o fruto do amor, ou você não tem
o Espírito Santo atuando em sua vida. Não temos opção, ou uma coisa ou outra, mas você não pode ser cheio do Espírito Santo sem produzir o fruto do Espírito Santo. Não tem jeito. Nesta noite, você tem o fruto do Espírito chamado amor? Este amor como vimos na prática? Se não, não foi Tiago quem disse, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e o mesmo princípio, quem tem falta de amor, peça a Deus. A missionária Cora Taylor estava aconselhando uma jovem senhora, que era recém-casada, mas tinha acabado de se separar do marido. A jovem senhora disse para a missionária, mas eu não o amo mais. E a missionária sabiamente disse, quem é a fonte de amor? Deus. Se você não o ama mais, peça a Deus para colocar amor no seu coração, por Ele, e Deus colocará. Em menos de um mês, aquela jovem senhora estava de volta com o marido. Nesta noite, talvez você precise pedir por amor a Deus. Você não vai conseguir ficar conosco e nem manter outros conosco sem este fruto na sua vida. Nós vamos perdê-lo se não houver amor no seu coração. Vamos fechar os olhos e se você precisa, por favor, venha. Não disse